Você já se questionou qual a origem do mal? Será que a mente humana é perversa por natureza? Ou uma força sobrenatural e incompreensível nos leva a cometer atos malignos? Venha comigo, pois hoje irei te contar uma história sobre atos tão brutais que você seria incapaz de acreditar que saíram da mente inocente de uma criança. Era apenas mais um amanhecer ensolarado de um dia de primavera e Olivia se despedia de seu filho Lucas conforme ele entrava no ônibus escolar. Como viúva, ela se desdobrava para trabalhar, fazer faculdade, cuidar da casa e ainda acordava cedo na madrugada para se assegurar de que ele estivesse bem alimentado e bem arrumado antes de ir para a escola. Como seu tempo era sempre corrido, ela logo tratou de subir às pressas para seu quarto a fim de terminar de se arrumar. Mas ao passar pela porta do quarto dele, ela notou que ele havia esquecido um de seus cadernos em cima da cama. Decidida a desviar seu trajeto e ir até a escola para entregá-lo a seu filho, ela pegou o caderno. Foi quando uma folha solta caiu sobre a cama, e ela logo foi tomada por um misto de estranheza e pavor ao ver que aquilo se tratava de uma macabra obra de arte. Era um desenho que retratava uma sala de aula onde, nas carteiras, sentavam-se os cadáveres ensanguentados dos alunos que tornavam o vermelho a cor predominante do cenário. No centro dela, intocável, estava um menino completamente banhado pelo sangue de seus colegas. Uma seta que levava a seu nome dizia Lucas. E atrás dele, uma sinistra e alta sombra com asas e chifres repousava as mãos sobre seus ombros. O choque foi tão grande que Olivia até se esqueceu do caderno e foi direto para o trabalho. Seu dia foi tão improdutivo, aonde ela era incapaz de se concentrar, que seu chefe a dispensou do trabalho mais cedo, sugerindo que ela descansasse. Ela não conseguia acreditar que seu doce e meigo filho fosse capaz de produzir algo tão hediondo. Ela estava sentada no sofá da sala com seu rosto tomado por uma expressão de seriedade e aflição quando Lucas chegou da escola. Ela perguntou quem havia feito aquele desenho horrível, na esperança de que ele dissesse que alguém tinha o colocado em seu caderno ou lhe dado aquele presente de mau gosto. Mas a resposta que Olivia recebeu foi uma inesperada reação violenta de Lucas, que gritava agressivamente exigindo seu sinistro desenho de volta. E querendo evitar um confronto que nunca havia ocorrido até então naquela casa, ela o devolveu para ele. O menino subiu bruscamente para seu quarto aos prantos de fúria. Preocupada, ela o seguiu, mas quando chegou até o quarto dele, a porta estava trancada. Ela fez de tudo naquela noite para se comunicar com ele, mas tudo o que conseguiu foi um mórbido silêncio. Durante o dia que se seguiu, Lucas se recusou a falar com sua mãe, dirigindo-lhe apenas uma expressão raivosa para qualquer tipo de contato que ela tentasse. Mas foi ao anoitecer que aquela história tomaria um rumo ainda mais profundo e diabólico. Já havia passado das 11 da noite, e enquanto Olivia dormia, no quarto ao lado, os olhos profundos do menino estavam bem acordados, fixados em um papel que ficava em cima da mesa. Os rabiscos imprevisíveis de seus diversos lápis de cor formavam uma ilustração que, a cada passo, se tornava cada vez mais brutal à medida que ele conversava com uma presença demoníaca composta de enxofre e sangue que se impunha de pé ao seu lado, como se estivesse pedindo orientações a ela. O desenho em si reproduzia uma terrível cena onde um menino de estatura e estrutura corporal acima do normal para sua idade era violentamente empalado por uma longa estaca de madeira abaixo de uma árvore. No dia seguinte, a preocupação de Olivia só aumentou ao ver que Lucas se encontrava em um estado muito frágil devido a uma forte febre. Ela o medicou, o deu instruções sobre o que devia e não devia fazer e sobre os horários nos quais ele deveria repetir a dose do remédio. Ela telefonou para a escola e comunicou que seu filho não iria à aula pois estava muito doente, mas ela tinha que ir trabalhar. Então, em seguida, ligou para Stephanie. A jovem babá que cuidava de Lucas sempre que ele estava sozinho em casa
até a hora que sua mãe retornasse. Foi só depois que Stephanie chegou e foi informada sobre todas as instruções que o menino deveria seguir que Olivia saiu para trabalhar. Por volta das 10 da noite, após um dia turbulento e atribulado, ela retornou para casa e estranhou o fato de que seu filho estava sozinho assistindo a desenhos na TV da sala. Ela o questionou sobre a babá, e o menino apenas apontou para um pedaço de papel que estava sobre a mesa. No bilhete deixado por Stephanie, ela pedia desculpas, informando que precisou sair mais cedo para encontrar o namorado que estava necessitado de sua ajuda e que Olivia não precisaria pagar pelos seus serviços daquele dia. Olivia tentou se certificar de que o filho havia seguido suas instruções, perguntando se ele havia se alimentado corretamente, se havia tomado os remédios nas horas certas, se havia tomado banho, enfim. E de forma indiferente, ele respondeu a todas as perguntas negativamente. Tentando se impor dessa vez, ela exigiu que ele fizesse tudo o que ela tinha o instruído a fazer em sua ausência, e se decepcionou ao perceber que o menino, que nunca havia acatado uma ordem antes, mostrava-se agora desobediente e desrespeitoso diante de sua autoridade materna. Ela foi além e usou levianamente de sua força para que ele a obedecesse. Depois de colocar o menino para dormir, angustiada pela figura agressiva e rebelde que ele estava se tornando, ela tentou ligar para Stephanie revoltada que seu filho não havia sido devidamente cuidado e vigiado, rejeitando assim seus pedidos de desculpas. Mas a única coisa que ouviu da babá foi a gravação de sua secretária eletrônica. Ela deixou um recado pedindo que Stephanie retornasse à ligação, e depois dos afazeres rotineiros de um fim de noite, foi dormir. No outro dia, Lucas estava inexplicavelmente totalmente curado da febre, e após buscá-lo na casa da avó paterna, que o dava aulas de francês uma vez por semana, Olivia contou para ele a caminho de casa que seu coleguinha de classe William não iria mais para a escola pois havia sofrido um acidente. Ele morreu? Perguntou friamente o menino. Sim, respondeu receosa a mãe. Conforme as semanas iam se seguindo, o comportamento de Lucas se tornava cada vez mais afrontoso e insolente. Mais tragédias iam caindo sobre a turma 31A, a mesma que William e ele faziam parte. Stephanie, a babá, nunca atendia às ligações ou respondia às mensagens deixadas em sua secretária eletrônica. E assim, Lucas passou a ficar na casa de sua avó até o anoitecer, quando sua mãe ia buscá-lo após retornar da faculdade. Foi durante essas sinistras semanas que Olivia começou a ouvir seu filho falando sozinho durante as noites como se estivesse conversando com alguém. Esses diálogos estavam sempre repletos de bizarrices e barbaridades. Como o quarto dele se encontrava agora sempre trancado, ela dava algumas batidas na porta enquanto o repreendia pelas palavras sujas e o mandava dormir. O menino se calava em seguida, pelo menos enquanto ela ainda estava acordada. Em uma dessas noites, lá estava Lucas mais uma vez transmitindo sua imaginação perversa através dos rabiscos caóticos e sem padrão, enquanto novamente pedia orientações à presença demoníaca. Dessa vez, a obra se tratava de uma enorme poça de sangue que circulava os restos mortais de uma menina, destroçados pelo impacto de uma provável queda alta sugerida pela visão vertical do desenho. Alguns dias depois, Evelyn foi encontrada morta, escondida entre os escombros do primeiro andar de um prédio abandonado em uma área remota da cidade. Algumas noites mais tarde, uma nova ilustração detalhava o rosto distorcido de um menino, por onde de seus olhos, orelhas, bocas e nariz escorria uma grande quantidade de sangue cuja tonalidade era exoticamente amarelada, como se tivesse sido misturada com um líquido verde. Alguns dias depois, Eric foi encontrado morto segurando uma garrafinha de suco, escondido no meio de grandes sacos de lixo em um beco sem saída.
Devido às coincidências corriqueiras dessas fatalidades, a escola suspendeu as aulas e a polícia iniciou uma investigação, questionando primeiramente os alunos da turma 31A. Foi em um sábado à tarde que bateram à porta de Lucas, fazendo inúmeras perguntas a ele. Perguntas para as quais ele aparentemente não tinha nenhuma resposta significante. Olivia os informou que estavam à disposição da polícia para solucionar o caso. À medida que mais dias se passavam, a personalidade de Lucas ia gradativamente evoluindo para algo cada vez mais tóxico e nocivo. E cansada de ver seu filho se transformando em um completo estranho, ela decidiu dar um basta naquilo. Já era tarde da noite e Olivia bateu na porta do quarto do filho comunicando o que iria dormir. Ela pegou o molho de chaves reserva que ficava guardado para casos de emergência e ficou deitada em seu quarto, ansiosamente esperando pelo momento em que Lucas começaria a falar sozinho. Foi quando, ao ouvir as primeiras palavras, ela rapidamente se levantou e foi até o quarto dele abrindo bruscamente a porta. A reação de Lucas foi a mais chocante possível, repleta de ofensas obscenas e acusações profanas, conforme ele tentava expulsá-la de seu quarto. Preocupada com a saúde e sanidade de seu filho e chocada com seu vocabulário que nenhuma criança daquela idade seria capaz de conhecer, ela ousou da força bruta para contê-lo enquanto questionava incessantemente com quem ele tanto conversava e analisava horrorizada todos os desenhos sanguinolentos e perversos que ele havia feito, incluindo o esboço do próximo no qual ele estava trabalhando. Ter o seu carinhoso, respeitoso e educado filho de volta era muito mais importante do que a vizinhança achava ou deixava de achar. E foi assim que, após Olivia perder o controle e acertar o rosto do menino com um tapa, ele finalmente revelou o nome daquele que ele dizia ser seu melhor amigo. Naquela noite, pela primeira vez em seus 8 anos de vida, Lucas tomou uma surra de sua mãe. Como já fazia semanas que não conseguia se comunicar com Stephanie e o estado mental de seu filho era extremamente grave, na manhã seguinte, ao invés de deixá-lo com a avó, Olivia solicitou uma licença médica e familiar no trabalho por algumas semanas para cuidar de Lucas. Ela então o convenceu a ir ao médico, alegando que o levaria ao cinema em seguida para assistir ao filme que ele tanto queria desde que entrou em cartaz. Lá, o psicólogo questionou o motivo de todos aqueles desenhos, e Lucas respondeu dizendo que odiava todos os alunos de sua turma. Quando perguntou a ele quem eram aquelas pessoas mortas nos desenhos, o menino nomeou todos, e Olivia estranhou ao ouvir que dentre os nomes citados estava William, o mesmo garoto que havia falecido no dia em que Lucas estava com febre. O doutor então perguntou quem era a sinistra sombra que sempre estava próximo a ele nas ilustrações, mas com medo da mãe, o menino apenas abaixou a cabeça. Foi quando ela se pronunciou. Lúcifer, doutor. Ele diz que é seu melhor amigo e que ele se chama Lúcifer. Ao fim da consulta, em uma conversa particular, o psicólogo disse para ela que ainda era muito cedo para dar algum diagnóstico, mas perguntou se ele sofreu abusos na infância, se era vítima de bullying na escola ou se tinha algum outro motivo para odiar seus colegas. Ela garantiu que ele nunca teve problemas na escola e que sempre foi um menino alegre e sociável, e o contou que o pai de Lucas havia morrido em um acidente de trânsito quando ela ainda estava grávida. Já fazia quase um mês desde que tudo havia começado, mas mesmo com as aulas suspensas, mais 3 mortes de alunos da turma 31A ocorreram ao decorrer das semanas que se seguiram. A fim de não causar mais alarde, a diretora decidiu não compartilhar esses acontecimentos com os outros pais. Mas o caso já estava se tornando muito notório na cidade, e enquanto Olivia assistia ao Jornal da Manhã, se deparava com uma matéria intitulada como O Assassino em Série da Turma 31A, que sugeria que algum tipo de maníaco estava obcecado em eliminar um a um os alunos daquela turma.
Seu corpo congelou completamente e lágrimas escorreram instantaneamente de seus olhos quando viu que dentre os nomes das 6 vítimas estavam 3 dos que Lucas tinha dado ao psicólogo. Inconsolada e aos prantos desesperados, ela ligou para sua irmã para desabafar e pedir conselhos sobre como agir. Mas foi durante aquela ligação que tudo ficou ainda pior quando a polícia bateu à sua porta, alegando ter uma ordem judicial para interrogar Lucas, como sendo a principal suspeita daqueles 6 crimes e de mais um outro. Aquele era o pior dia de sua vida até então. Enquanto ela chorava implorando de joelhos para que não levassem seu filho, os policiais tentaram acalmá-la, dizendo que iriam apenas interrogá-lo a princípio, que se ele fosse inocente, nada aconteceria a ele e que, na pior das hipóteses, ele seria tratado devidamente de acordo com o sistema de justiça juvenil, ao invés de ser julgado e condenado como um adulto. Durante todo o interrogatório, no qual ele exigiu a ausência de sua mãe ou de qualquer outro guardião, indiferente, apático e despreocupado, Lucas explicou como se trancou com a babá no quarto e a obrigou a escrever um bilhete para sua mãe ameaçando ela com uma furadeira, em seguida matando-a com a mesma máquina e despedaçando seu corpo em diversas partes, para por fim despejá-las em vários sacos de lixo no rio próximo. Ainda frio e detalhista, ele também confessou como, após matar Stephanie, armou uma armadilha aos pés de uma árvore, para que uma longa estaca de madeira se desprendesse das copas caindo violentamente sobre William, o empalando de forma brutal e imediata. Ele narrou todos seus passos para descrever como atraiu Evelyn até o terraço de um prédio abandonado e a empurrou para sua morte, como envenenou a garrafinha de suco de Eric enquanto jogava um basquete em uma quadra pública afastada e como matou os outros 3 estudantes. Em seu modus operandi, ele desenhava na noite anterior como seria a morte da vítima. No dia seguinte, se aproximava dela e a convencia a acompanhá-lo até algum lugar esquecido pela população, geralmente construções abandonadas ou áreas de lazer não mais frequentadas. Como todo o rancor que ele sentia não era recíproco e seu carisma era extraordinário, nenhum de seus colegas desconfiava que estavam sendo atraídos para suas próprias mortes. Quando questionado o motivo de tanto ódio, suas respostas foram as mais triviais possíveis. Quando William tropeçou e esbarrou nele sem querer, o derrubando no chão, ele se tornou um alvo. Quando Evelyn inocentemente sentou em seu lugar na sala de aula, ela se tornou um alvo. Quando Eric, à frente dele na fila da cantina, comprou a última garrafa de suco de seu sabor favorito, ele se tornou um alvo. E assim como esses 3, os outros tiveram os motivos mais banais para perderem suas vidas. Enquanto o delegado enviava uma viatura para apreender os pertences do menino, ele prosseguia com o interrogatório, extremamente abalado ao descobrir que todas aquelas crueldades e perversidades se originavam da mente de uma criança de apenas 8 anos. Lucas assumiu que começou a produzir aquelas obras doentias desde 6 anos de idade, mas que nunca teve coragem de concretizar os crimes. Foi só quando recentemente ganhou um grande amigo que foi inspirado e encorajado a finalizar os trabalhos. Mais uma vez, Lúcifer foi o nome que o menino deu ao nomear aquele que ele dizia ser seu melhor amigo. Olivia teve o maior desgosto e sofrimento de toda a sua vida ao receber a notícia de que seu filho ficaria detido em um centro de detenção juvenil de alta segurança até o dia em que seria julgado, pois ele havia confessado todos os crimes e representava uma ameaça à sociedade. Ela implorou de joelhos para que ele dissesse que tudo aquilo não passava de uma mentira, de uma brincadeira de mau gosto, mas com um olhar vazio como de um predador e a insensibilidade de um carrasco, ele apenas reafirmou a culpa de seus atos. Ela passaria os próximos dias inconsolada, sem trabalhar, sem estudar,
sem se alimentar direito, aos infinitos prantos de decepção conforme se debatia e esmurrava as paredes perguntando a Deus o que ela havia feito de errado. Nas semanas que antecederam o julgamento, Lucas foi avaliado diversas vezes por diferentes profissionais de saúde mental, e seu diagnóstico final o definia como um paciente com transtorno de conduta, transtorno de desregulação de humor, esquizofrenia paranoide e transtorno de personalidade narcisista, sendo os dois últimos extremamente raros na infância. Durante o julgamento propriamente dito, todo o público do tribunal ficou desnorteado e chocado com o depoimento de Lucas. Tudo aquilo era muito difícil de se ouvir. Os crimes em si já eram terríveis o suficiente, mas escutar aquelas atrocidades saindo da boca de uma criança tão jovem era uma ferida que ficaria para sempre marcada nos corações de todos presentes. E foi aos prantos devastados de Olivia e gritos de acusação de psicopata das famílias das vítimas que Lucas foi declarado culpado pelos 7 assassinatos e sentenciado a tratamento psiquiátrico em uma instituição de saúde mental de segurança máxima para crianças e adolescentes até completar os 18 anos, aonde seria liberado apenas se uma equipe de especialistas considerasse que ele não representava mais uma ameaça para a sociedade e que seu quadro psicológico permitisse sua reintegração segura à comunidade. Algum tempo em um futuro não tão distante, lá estava Lucas, trajando um uniforme completamente branco em um quarto completamente branco, enquanto os rabiscos imprevisíveis de uma única cor, produzidos por um pequeno talher, entalhavam na parede sólida uma ilustração que, a cada passo, se tornava cada vez mais brutal à medida que ele conversava com uma presença demoníaca composta de enxofre e sangue que se impunha de pé ao seu lado, como se estivesse pedindo orientações a ela. O desenho em si reproduzia um hediondo massacre, onde no plano de fundo os cadáveres ensanguentados de inúmeros pacientes e profissionais de uma instituição transformavam todo um cenário completamente branco em um vermelho predominante. Em primeiro plano, na frente de um portão arreganhado, intocável, estava um menino que deixava para trás o longo rastro de sangue de seus cuidadores e companheiros. Uma seta que levava a seu nome dizia Lucas, e atrás dele, uma sinistra e alta sombra com asas e chifres repousava as mãos sobre seus ombros. O ser humano sempre tenta encontrar definições dentro da ciência a fim de explicar crimes horrendos, catástrofes colossais e outros eventos que a mente humana não é capaz de compreender. Lucas era certamente um psicopata convicto, mas a mente inocente de uma criança ser completamente dominada por aqueles instintos cruéis e desejos mórbidos é a prova final de que o mal, apesar de estar além de nossa compreensão, sim existe e caminhava lado a lado daquele menino, fosse fruto de sua própria imaginação ou uma força sobrenatural maliciosa e real que corrompe a humanidade desde sua criação.